Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conectar-se. Eu sou a Renata, estou juntamente aqui com a André Fukunaga para conversarmos sobre assuntos voltados ao autoconhecimento. Gratidão, Renata. Sempre um prazer estar aqui no podcast Conectar-se. E vamos para o assunto de hoje, que é um assunto em que muitas pessoas possuem dúvidas e muitas pessoas estão buscando encontrar aí. Verdade. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre propósito de vida. André, e para você, o que é propósito de vida? Então, propósito de vida é uma sensação de que a sua vida tem sentido. É você sentir que a sua vida tem um propósito, né? Propósito de vida. Uhum. Então, ela é uma sensação de que você está no lugar certo, de que você está com as pessoas certas, de que você está fazendo aquilo que é o certo, que é o melhor para você fazer, que a sua vida está se desenrolando da maneira certa. Então, você deve ter percebido que eu falei que é uma sensação baseado em ideias. Portanto, propósito de vida é algo mental, é algo que a sua mente cria para dar um sentido para a vida, para dar um significado para a vida, né? Então, às vezes as pessoas acham que propósito de vida é você fazer alguma coisa grandiosa, é você, sei lá, salvar as pessoas, ajudar os cachorros, salvar a natureza. É você abrir ser um empreendedor, abrir uma empresa fazendo aquilo que você ama, ou é trabalhar, sei lá, com esportes, com artes, que é aquilo que você ama. Mas o propósito de vida, ele envolve a sua vida como um todo. Não só o que você faz, mas que nem eu falei, suas relações interpessoais, o lugar onde você está, enfim, envolve a sua vida como um todo e é a sua sensação perante a sua vida como um todo. Você sente que a sua vida tem um sentido, tem um propósito, Uhum. enfim, propósito de vida é muito nesse sentido. Né, eu acho que tudo isso pode até ser, né? Se você tiver ali dentro do seu coração, alinhado com o que você está sentindo e está fazendo aqui na vida, né? Mas como é que a pessoa descobre? Como é essa sensação de descobrir que a pessoa está vivendo dentro de um propósito de vida? Boa pergunta. Para isso, vamos ter que quebrar um pouco essa ideia do propósito de vida. Que nem eu falei, propósito de vida, a sensação do propósito de vida é algo mental. Então, a sua mente, ela cria histórias sobre como a sua vida deveria ser, sobre o que você deveria alcançar na vida, quais são seus objetivos de vida, onde você deveria chegar na sua vida. Então, a sua mente pega todas essas ideias e cria talvez um modelo de como deveria ser a sua vida. E aí você vai atrás disso. Então, para algumas pessoas, o propósito de vida é: vou provar para o meu pai que eu sou melhor que ele, por exemplo. Uhum. Isso pode ser um propósito de vida, né? Então, eu tenho essa ideia de que eu tenho que ser melhor que o meu pai e vou pensar aqui, o que eu preciso fazer para ser melhor que meu pai? Ah, preciso estudar tal coisa, fazer tal coisa, ser tal coisa, ter uma família de tal jeito, enfim. E aí eu vou viver a minha vida indo atrás desse objetivo, atrás desse propósito. E aquilo ali vai fazer sentido, de certa forma, para mim. Eu vou sentir que eu tenho um propósito na minha vida, que eu estou vivendo meu propósito de vida. Por mais que seja um propósito de vida aparentemente apenas mental, que Uhum. você criou na sua mente porque seu pai te magoou, porque seu pai te abandonou, enfim, porque seu pai não deu atenção para você, e você cria esse propósito de vida aí. Isso pode ser um propósito de vida, né? Mas o que eu acho que quando você faz essa pergunta, como é que as pessoas descobrem o propósito de vida, é muito ligado ao que vem do coração. É aquele propósito de vida que vai trazer uma sensação de plenitude, uma sensação de alegria, uma sensação de leveza. Então, você Né? pode me dizer que isso que você está me falando de plenitude, leveza,
né? São sinais que você está alinhado com o seu propósito de vida. A gente consegue identificar através desses sentimentos que esse é um sinal que você está alinhado ao seu propósito de vida? Então, vamos lá. Né? Propósito de vida do coração. Uhum. Né? Porque eu posso estar no meu propósito de vida, de querer provar para o meu pai que eu sou melhor que ele, Uhum. e tá sofrendo, tá, né, tendo dificuldades, toda hora uma batalha, toda hora uma briga. Enfim, mas eu sinto que eu estou no meu propósito. Eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que provar que eu sou melhor que meu pai. Né? Eu fico nessa batalha, nesse sofrimento, mas eu estou no meu propósito. Você está alinhado com o seu propósito de vida? Nesse propósito de mostrar que eu sou melhor que meu pai, estou alinhado, mesmo que eu não sinta leveza, não sinta plenitude, não sinta alegria, mas eu sinto que eu estou alinhado com o propósito de vida. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? É entender o que é o propósito de vida do coração. Porque quando você está nesse propósito de vida do coração e você está vivendo esse propósito de vida do coração, não que a sua vida vá ser, né, um conto de fadas, florzinhas, arco-íris, gargalhadas, não necessariamente. Mas você vai sentir uma leveza maior, né, uma alegria maior, uma fluidez maior, vamos dizer assim. Então, é você estar alinhado com o propósito de vida que vem do seu coração. Então, essa é a distinção que é muito importante fazer, tá? Então, quando as pessoas perguntam propósito de vida, geralmente é o do coração e geralmente, para você saber, se você realmente está com essa vida leve, com essa sensação de plenitude, com essa sensação de que a sua vida está fluindo, está se desenrolando de uma maneira boa, né? Esse seria o alinhamento com o propósito de vida do coração. Tá. Muitas vezes a gente, né, até falando aqui pessoalmente, tiveram alguns momentos na minha vida que eu percebi que eu estava nesse propósito, né, que as coisas aconteciam através de um fluxo, sem muito esforço, as coisas iam acontecendo, as pessoas iam aparecendo, as coisas parece que elas vão se encaixando de alguma forma. Pelo menos quando eu olho para mim, eu percebo que alguns momentos na minha vida eu estava muito no meu propósito de vida pela leveza que aquilo tudo ia acontecendo, né? E quando você fala em propósito de vida, os propósitos de vidas são mutantes, são mutáveis, né, no decorrer da sua vida, ou você acredita que existe um propósito de vida? A gente muda de propósito no decorrer das nossas vidas, né? Boa pergunta. Quando a gente olha do nível mais espiritual, nível mais macro, qual que é o propósito de vida? O propósito de vida é viver. Só o fato de você estar vivendo, de você estar vivo, você está vivendo o seu propósito de vida quando a gente olha do nível espiritual, no nível mais macro. Tá? E a gente desce um pouquinho de nível, desse nível, vamos dizer assim, mais macro, para o nível do coração. A gente pode descer. Então, o seu coração, cada pessoa tem interesses diferentes aqui nesse mundo, cada pessoa vai fazer coisas diferentes, vai atrás de coisas diferentes, vai morar em lugar diferente. E de certa forma, tudo isso está ligado à sua essência que está no seu coração, que seria o que você veio fazer aqui, de certa forma. Tá? E ao longo da sua vida, o que você veio fazer aqui, dentro desse lugar do coração, de um lugar mais conectado com o todo, vamos dizer assim, pode ir mudando. Mas, de maneira geral, o que você veio fazer aqui? Você veio se tornar uma pessoa melhor. Você veio evoluir, aprender e se tornar uma pessoa melhor. Agora, como isso é feito, varia de pessoa para pessoa. Tá? E pode variar ao longo do tempo. Então, nesse sentido, claro, qual que é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é me tornar uma pessoa melhor e isso se mantém pela minha vida inteira. Legal. Mas quando a gente começa a trazer mais essa ideia do propósito de vida para o mundo físico, para o mundo material, né, vocês vão ter vários propósitos de vida que vão acontecendo ao longo da sua vida,
Alguns muito presos no aspecto mental, outros mais alinhados com o seu coração, e não existe, nenhum dos dois está errado, tá? Não estão errados. Os dois fazem parte desse propósito maior, que é você viver e que é você se tornar uma pessoa melhor, tá? E aí, como é que eu separo o que é um propósito mental do que é um propósito do coração, né? Já falamos aqui, né, das energias. O propósito mental muitas vezes envolve sofrimento, envolve dificuldades, batalhas, resistência. Né? O propósito do coração é um negócio mais fluido, mais leve, enfim, que parece que tem uma ajuda do universo para que aquilo aconteça, né? Que nem você falou. Parecia que estava tudo leve, tudo acontecendo, tudo fluindo. Por quê? Porque nesse propósito do coração, como ele está conectado com algo maior, tem uma força, uma energia que vai te ajudar nesse propósito do coração. Tá? Só que a gente, assim, não é um ou outro ou preto no branco. A gente está com os dois propósitos aqui. A gente tem tanto os propósitos da mente quanto os propósitos do coração acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então vai muito, que nem eu falei no começo, o que é propósito de vida? É a sua sensação de que você está no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, enfim. Então vai muito da sua percepção da sua vida. Se você está ainda na sua percepção, nesse lugar de batalha, de guerra, de briga, ou se você está numa percepção mais de fluidez, de leveza, de aceitação, tá? E não tem certo ou errado. Eu posso até citar aqui o meu caso, por exemplo, né? Até os 30 e poucos anos, né? Formei em engenharia, trabalhei no mundo corporativo há muito tempo. E enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, aquilo ali fazia todo sentido para mim. Aquilo ali era o meu propósito de vida. Eu sentia que era aquilo que eu queria fazer, que eu estava no lugar certo, que eu estava fazendo a coisa certa, por mais que tivesse, né, ficava estressado, por mais que eu brigasse com as pessoas, que eu tivesse muito medo, enfim. Por mais que eu tivesse todos esses sentimentos, eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer, que era aquilo que eu queria, né? Até o momento que aquilo parou de fazer sentido para mim. Então chegou, né, no final desse momento que eu vivi essa carreira corporativa, eu já não via mais sentido em trabalhar, já falava, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu me questionava, nossa, eu sempre imaginei que meu propósito de vida era isso. Aí eu meio que alcancei o que eu queria, né? As metas que eu tinha colocado para mim, eu meio que tinha alcançado. E falei, nossa, mas cadê a felicidade que vem de alcançar todas essas metas? Cadê a alegria, enfim? Alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, né? E aí foi que eu comecei a mudar a minha vida e fui mais para esse lado de espiritualidade. Comecei a trabalhar com espiritualidade. E aí, claro, foi um processo mais leve, mais fluido, a sensação, né, menos estresse, enfim. E era um propósito mais alinhado com o meu coração. Não que aquele propósito de eu trabalhar no mundo corporativo não serviu para nada. Claro que serviu. Aprendi muitas coisas trabalhando no mundo corporativo. Não só aprendi coisas em termos de me tornar uma pessoa melhor, mas como também aprendi coisas, ferramentas que eu uso até hoje na minha vida. Enfim, um Excel, por exemplo, que eu aprendi a usar muito bem. Até hoje eu gosto de usar um Excel na minha vida, enfim, né? Mas hoje é um negócio mais fluido, mais leve, está mais alinhado com a energia do meu coração, tá? Então por que você não foi trabalhar com espiritualidade desde criança ou desde jovem? Porque não era meu propósito naquele momento. Meu propósito não era, me tornei um adulto, agora vou trabalhar com espiritualidade. Até porque nem me interessava pelo assunto de espiritualidade naquela época. Nem fazia sentido para mim. Então, aquele propósito de trabalhar com espiritualidade naquele momento não fazia o menor sentido para mim. Então, os propósitos vão mudando ao longo do tempo e vão acontecendo. E eles têm esse lugar da mente, mais para a mente, mais para o coração. Não que
que seja isolado. Por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, não era só mente. Claro que tinha um lugar de coração, né? Até encontrei você no mundo corporativo, né? Enfim, ao passo que, agora que eu estou, né, trabalhando com esse lugar mais espiritual, enfim, que tem uma conexão maior com o coração, também tem a mente ali falando coisas, editando coisas, criando objetivos, criando metas, enfim. Nunca, acho que assim, não é 100% um ou 100% outro. Tem um equilíbrio, é um É balanço, fluido, um né? É fluido. aquela coisa mais fluida, não tem nada muito rígido na vida, né? Não adianta a gente tentar enrijecer os acontecimentos da vida voltados para o que a gente tem que aprender, com o que a gente tem que vivenciar. E dentro dessa sua própria vivência, né, de sair do mundo corporativo para vir para o mundo espiritual, como é que foi para você ouvir a intuição? Qual é o papel da intuição dentro do nosso propósito de vida? Como é que ela funciona? Sim. A intuição está muito ligada a essa energia do coração, tá? Que nem eu falei, estava no mundo corporativo, por quê? Porque dentro das minhas crenças, da minha mente, aquela era a melhor vida para mim. Se eu conseguisse, né, ter uma carreira de sucesso, ter um cargo importante, ganhar um bom dinheiro, construir uma família, isso é o que eu tinha que fazer na vida, dentro da minha mente, das crenças da minha mente, da maneira como fui criado, enfim, da sociedade, enfim, qualquer que seja a origem dessas ideias na minha mente. Na minha mente, aquilo ali era a vida certa a ser vivida, então eu tinha muito pouca conexão com o meu coração, e por consequência com a minha intuição. Não que a intuição não estivesse presente, porque você vai fazendo escolhas ao longo da sua vida que a intuição se faz presente. Por que você escolhe trabalhar em uma empresa ou não na outra? Por que você escolhe, né, um funcionário ou outro? Às vezes tem um que é intuitivo aí tudo, né? Mas a grosso modo era muito preso nesse mental de como a vida deve ser, como eu devo viver a minha vida e o que eu devo alcançar e atingir na minha vida. Então vivia nesse lado mental. Quando eu cheguei à conclusão que não era nada daquilo, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que fazer. Eu sei que não é aquilo, eu não quero mais o mundo corporativo, mas não tenho a menor ideia do que eu quero fazer. É aí que entra a intuição e o coração. Então participei do ano sabático, fazendo várias práticas para me conectar mais com o coração, para deixar mais a intuição fluir, enfim, que aí me fez ir por esse caminho que surgiu, que é trabalhar, né, com espiritualidade, trabalhar com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim. Que veio desse lugar de eu sair um pouco das minhas ideias pré-concebidas de como a vida deve ser e fui para um lado de um sentir meu coração, sentir o intuitivo do coração para o que eu deveria fazer. Não que eu tenha abandonado o meu aspecto racional, o meu aspecto das minhas crenças, mas eu trouxe o equilíbrio mais para o lado do coração, ao passo que antes o equilíbrio estava mais do lado mental. Tá? Dentro dessa questão voltada para propósito de vida, esse trabalho também voltado para o autoconhecimento é fundamental para que a gente tenha um pouco, desmistificar um pouco essa sensação de que o propósito de vida é algo muito grandioso, né? O propósito de vida, muitas vezes, por exemplo, eu sou mãe de 2 crianças e naquele determinado momento onde eu tive que trazer 100% da minha atenção e da minha vida para aquelas 2 crianças, aquele momento era o meu propósito de vida ali voltado à maternidade. Quando você comenta sobre essa questão do sucesso, como é que é esse propósito de vida voltado para um sucesso material e o propósito de vida voltado para uma contribuição mundial, uma contribuição para o mundo? Como equilibrar, né, essa relação mental do que você efetivamente quer, né, de matéria, né, e para o seu coração? Como trazer esse equilíbrio? Legal. Uma coisa importante que você falou é que às vezes quando a gente fala de propósito de vida, a gente foca no aspecto da carreira, no aspecto do que eu vou fazer. Mas, que nem eu falei no começo, propósito de vida envolve toda a sua vida. Então, vão ter momentos que o seu maior propósito na vida é você ser mãe, é você ser pai, é você cuidar de um parente doente, enfim, cuidar de uma criança abandonada, enfim. O propósito de vida é algo muito mais amplo do que meramente uma carreira e o sucesso que essa carreira pode trazer. Então, por exemplo, você como mãe, o que é o sucesso para você como mãe? É muito etéreo, é muito subjetivo, né?
Então, o propósito de vida ele não está ligado a esses padrões de sucesso, enfim, disseminados pela sociedade, disseminados pelos nossos ancestrais. Ele está ligado muito às experiências que você tem ao longo da sua vida, nas diversas fases da sua vida, ou diversos aspectos da sua vida, e o que você contribui naquela situação e o que você aprende naquela situação. Sempre é uma troca, você sempre está aprendendo e contribuindo, aprendendo e contribuindo. Então, quando você fala, meu propósito de vida por um tempo foi ser mãe, você está contribuindo com aquelas duas crianças. Uhum. Por mais que você não esteja ajudando o mundo, né? Aparentemente você não está tornando o mundo um lugar melhor, você não está salvando o planeta. Você está aí contribuindo para aquelas duas crianças se desenvolverem. E isso é um propósito muito profundo, né? Você não precisa atingir no seu propósito milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Se você mudar, contribuir com a vida de uma pessoa, nossa, legal, muito bom. Uhum. Né? Não precisa, sai desse lugar, dessa coisa grandiosa de que eu preciso ajudar muita gente, preciso, né, hoje em dia, né, preciso ter muitas curtidas, preciso ter muitos seguidores, enfim. Se você tiver uma curtida e um seguidor de uma pessoa que realmente conectou com você, excelente, excelente. Enfim. Seu propósito foi atingido ali com sucesso, né? No sentido de contribuição também com esse algo maior, assim. E quando a gente pensa, né, quando a gente lê muito sobre autoconhecimento, essa questão do propósito de vida aparece muitas vezes como algo muito grandioso. O que eu estou entendendo através dessa nossa conversa, que o propósito de vida ele é ramificado, né, para as várias questões que a gente tem na nossa vida, né, o pessoal ali familiar, o pessoal profissional, o pessoal de autoconhecimento. A gente pode colocar o propósito de vida como vários propósitos, né? Eu acho que funciona mais ou menos assim, né? São pequenos propósitos dentro desse contexto grandioso que é a vida, né? Sim. Claro que, em certos momentos da nossa vida, talvez algum propósito se destaque e tome conta de quase tudo. Por exemplo, né, no nosso caso, a gente abriu o Conectar-se, e foi um propósito, assim, muito legal, né? Muita gente envolvida, o negócio fluiu, cresceu, enfim, ao mesmo tempo que você era mãe, eu era pai, enfim, ao mesmo tempo que a gente tinha esses outros propósitos aí, né? Mas o propósito, talvez que ganhou mais relevância na nossa vida naquele momento, foi o propósito de criar o espaço Conectar-se, né? Tinha uma casa física, enfim, interagia com outros profissionais, né? Muitos cursos, muita gente, atendimentos, né? Aquele era o propósito, e como era um propósito ligado ao coração, teve né, uma energia por detrás que ajudou. Então, como é que você atinge muitas pessoas? Como é que você consegue a contribuição de muitas pessoas? É quando tem uma conexão com essas pessoas. E isso faz parte da sua conexão com algo maior que vem muitas vezes através do coração, tá? Então, o propósito, você pode ter vários propósitos, eles podem mudar ao longo do tempo e pode ter momentos em que um propósito se sobressai perante os outros, e esse propósito que se sobressai, ele parece que ganha força. É muito interessante quando você começa a perceber o que te motiva a fazer as coisas. Por exemplo, você pode falar assim, quero praticar um esporte, quero praticar futebol. E aí fica com aquela ideia na cabeça. Só que você nunca faz nada para que aquilo se materialize. Aí chega um determinado momento que, nossa, acho que agora eu vou fazer futebol. E você vai lá, se inscreve na escola de futebol, começa a praticar, gosta, se diverte. Por que você não fez isso antes e fez naquele momento? Né? Porque existe uma energia por detrás e tudo tem um momento para essa energia fluir, ser ativada. Então, tem certas coisas que, por mais que estejam no seu propósito, se você quiser fazer agora, você não vai conseguir. Porque não é o momento certo, não está na energia certa.
Pode ser que daqui a um ano seja o momento certo, esteja na energia certa, e aquilo ali vai fluir de uma maneira muito boa. Só que o que acontece muitas vezes? Entre hoje e daqui a um ano a gente fica sofrendo. Nossa, eu tô fazendo a coisa errada, queria estar fazendo futebol, mas não tô, mas não dá, porque o cachorro da vizinha fica latindo à noite, aí eu acordo cansado e não tenho força para jogar futebol. E fica nesse mental sofrendo porque você não está fazendo aquilo que você sabe no seu coração que é para você fazer. Uhum. Só que isso faz parte do tempo das coisas. As coisas aqui nesse mundo possuem um tempo, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar um propósito grandioso. Você pega lá o Steve Jobs, que criou a Apple. Milhares de pessoas junto com ele. Ele não criou sozinho a Apple. Milhares de pessoas junto com ele para criar a Apple. A tecnologia certa existia para ele criar lá o iPhone. Então foi um trabalho, não foi Steve Jobs é o bonzão e foi lá e criou a Apple e está tudo certo. Não, foi um propósito coletivo de Steve Jobs, junto com todos os funcionários, consumidores, fornecedores, enfim, para que aquilo ali tivesse o alcance que teve. Uhum. Né? Então, existe um lugar de uma energia, de uma conexão com a energia, de um tempo certo para que as coisas aconteçam. Entendi. Então, o que você está falando que existe um propósito que transcende ao coletivo, né? Um propósito coletivo que transcende o individual. É isso que você está querendo dizer, que às vezes a gente está ali preso naquele individual, só que na verdade tem algo muito maior, que existe um tempo de formatação, de conexão, para que esse coletivo transcenda a essa questão individual. Sim, com certeza. A gente não está aqui vivendo nesse mundo sozinhos. Uhum. Nós estamos vivendo em sociedade junto com outras pessoas. Né? Então, o nosso propósito de vida, e mesmo principalmente esse propósito do coração, ele se entrelaça com o propósito de vida das outras pessoas. Né? E aí, no tempo certo, aquele propósito acontece para todo mundo. Uhum. Claro que cada uma dessas pessoas vai pegar um aspecto diferente daquele propósito, vai ter experiências diferentes com aquele propósito, vai ter aprendizados diferentes, vai ter contribuições diferentes com aquele propósito. Mas, de maneira geral, aquele propósito é um propósito coletivo. E aí você pode olhar até coisas aparentemente ruins, negativas, de sofrimento, como um propósito coletivo. Por exemplo, você pode olhar para uma guerra e olhar para a guerra como um propósito coletivo. Né? Então, está tendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, todo o sofrimento do povo ucraniano, todo o sofrimento do povo russo, dos soldados, dos exércitos, é um propósito que causa muito sofrimento, mas que também traz muitos aprendizados para quem participa daquilo ali. Tá? Claro, é um propósito bacana. Aparentemente, nós falamos, nossa, eu estou indo para a guerra para morrer. Que tipo de propósito é esse? Né? Que raios de propósito é esse para a guerra e morrer? Uhum. Né? Mas aí você tem que entender que quem está lá na guerra, enfim, está inserido nesse propósito coletivo e individualmente ele está tendo os aprendizados que é para ele ter naquela situação. Por mais sofrimento que aquela situação possa causar. Mais assustador que né? seja. Por mais assustador que seja. Né? Então, assim, os propósitos, eles nem sempre são coisinhas bonitinhas, né? Florzinhas, borboletas e maravilha. Às vezes o propósito é um propósito de passar por algum sofrimento grande para você extrair dali algum aprendizado, ou para o coletivo, não só você individualmente, ou para o coletivo extrair um aprendizado daquilo ali, ou para o coletivo se tornar algo melhor a partir dali. Uhum. Então, entendi. E como é que a gente equilibra, né, essa questão material com o propósito de vida? Como é que a gente traz esse equilíbrio entre as coisas que a gente quer adquirir, os bens materiais, com o propósito de vida? Tá, aí você está falando do propósito do coração. Uhum, né? sim. Então, vamos lá. Por exemplo, eu sinto no meu coração que meu propósito de vida é ser um médico. Trabalhar, ir lá para a África, trabalhar lá atendendo as criancinhas na África. Eu senti isso no meu coração, me conectei e senti o chamado e estou indo para a África. Quer dizer que para você fazer isso, você
tem que largar tudo, abandonar tudo e focar exclusivamente naquilo ali? Não necessariamente. Você pode, como eu falei, você pode viver vários propósitos ao mesmo tempo. Claro que esse propósito de ir lá para a África, né, atender as criancinhas na África, seria seu propósito maior naquele momento, mas você pode ter outros propósitos em paralelo acontecendo ali, como de você ter um conforto financeiro, ter um lugar para voltar, quando você voltar de lá para o Brasil, você vai ter um lugar para voltar, enfim. Uma coisa não exclui a outra, né? Às vezes as pessoas acham que se é do coração, não pode envolver dinheiro. Se eu vou fazer algo do coração, eu não posso cobrar, né? Existe muita crença nesse sentido. Se eu vou ajudar as pessoas, eu não posso cobrar para aquela pessoa. Estou fazendo um trabalho de cura para aquela pessoa, então eu não posso cobrar porque é errado cobrar. Isso aí é somente uma crença, tá? Você, dentro do seu coração, você vai sentir quem são as pessoas para eu ajudar, mesmo porque não dá para você ajudar todo mundo. Vão ter pessoas que pela energia, pela sua conexão da energia delas, com a sua energia, serão as pessoas que você vai ajudar. E para eu ajudar essas pessoas, o que é o melhor? É eu ser pobre, não ter dinheiro nenhum? Ou tá tudo bem se eu tiver dinheiro, se eu cobrar dessas pessoas, que mesmo assim eu vou conseguir ajudar essas pessoas? Essa é a reflexão que você tem que fazer, né? Tá, qual que é o propósito do meu coração? O que eu sinto que tá ali, que é para eu fazer, que é para eu ser? Não, e é interessante você estar falando isso, até, desculpa estar te interrompendo, que muitas vezes até as pessoas não querem ser ajudadas, né? A gente fica muito naquele propósito de querer ajudar, de querer contribuir, de ir lá e fazer um monte de coisa em nome desse bem maior e para que todo mundo fique bem. Só que nessa caminhada a gente começa a perceber que as pessoas não querem sair daquele sofrimento, né? Elas têm que passar por situações ainda que elas não estão preparadas para aquela ajuda, né? Para aquele momento ali. E às vezes a gente fica até frustrado, né? Porque a gente está ali com o coração aberto para que isso aconteça, para que essa ajuda tenha uma troca nessa ajuda, só que as pessoas também não estão preparadas para essa ajuda, né? Sim, você só pode ajudar quem quer ser ajudado por você e da maneira pela qual você oferece ajuda. E não é todo mundo. Por mais que você ofereça alguma coisa boa, de graça, nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo vai querer, né? Então, às vezes você, né, sente no seu coração, meu objetivo, eu vou me tornar, sei lá, um médico, e eu sinto que eu tenho que ir lá nas tribos indígenas do Amazonas curar as pessoas. Você sentiu isso no seu coração. Primeira coisa que eu falo, será que é só o seu coração ou será que existe um mental que começou a interferir nesse coração? Né? E aí você chega lá naquela tribo, ninguém quer ser atendido por você, ninguém confia em você, ninguém quer aquilo ali, o pessoal não gosta da maneira como você atende, enfim. E por mais que você, dentro da sua percepção, nossa, como assim? Eu estou fazendo um ato de caridade, um ato de bondade, estou aqui querendo ajudar essas pessoas não querem ser ajudadas por mim, não estou cobrando nada, estou fazendo de graça esse trabalho, as pessoas não querem ser ajudadas por mim, porque existe um lugar mental ainda seu ali de querer impor essa sua cura para aquelas pessoas, tá? E tudo bem ser assim, não tem problema nenhum. Só prestar atenção nisso, né? Então, não é o cobrar ou não cobrar que vai fazer com que aquela pessoa aceite ou não ajude, com que aquela pessoa tenha acesso àquilo ou não. É um negócio muito mais energético que acontece por detrás, tá? Então, é possível você fazer um trabalho de ajudar as pessoas, de trazer muitas coisas boas para as pessoas e ganhar muito dinheiro com isso. Isso não invalida o seu trabalho. Se você pega, por exemplo, claro que a gente exagera um pouco aqui, né? Se você pega, por exemplo, que a gente falou, Steve Jobs, que criou, né, a Apple, o celular da Apple, ganhou muito dinheiro com isso, mas ao mesmo tempo ele ajudou muitas pessoas com um aparelhinho que ele participou na criação. Enfim, esse negócio de, não, se é algo do coração não pode cobrar, não funciona. Né? Ou não tem um retorno, né, material ali, muitas vezes E até porque tudo é energia.
Então, quando você está oferecendo alguma coisa, você precisa receber algo em troca. Se você não recebe algo em troca, você vai se sentir esgotado, drenado, e você vai desistir daquilo ali, porque aquilo ali vai fazer mal para você, se você não recebe nada em troca, né? Ou vai viver uma vida de sofrimento, que, né, às vezes as pessoas pregam essa vida de sofrimento, de você passar uma vida de sofrimento para você né, ajudar o próximo, enfim. Pode ser assim, mas não necessariamente tem que ser assim, né? Então você pode ajudar as pessoas, sentir que esse é o seu propósito do seu coração, ajudar as pessoas de uma certa forma, com alguma coisa que você sente que é para você fazer, e ao mesmo tempo ter um conforto material, ao mesmo tempo receber dinheiro por isso. O que acontece às vezes é tomar cuidado para você não se perder no aspecto do dinheiro quando você faz isso. Porque quando você se perde no aspecto do dinheiro, você vai saindo desse lugar do coração e vai indo para o aspecto mental da coisa, né? Então você começa um negócio porque você quer ajudar os outros. Aí você começa a ganhar muito dinheiro e você acaba se perdendo nesse dinheiro, né? Acaba, enfim, querendo só ganhar o dinheiro, esquece do que você veio fazer. Então você vai se distanciando do seu coração e ficando preso no seu ego, preso no mental. E aí, com as consequências disso, né? Vai ter mais estresse, mais sofrimento, enfim. Quando você fica no coração, uma energia mais de amor, de bondade, de compaixão, enfim. Uma troca mais genuína, né? E você acha que, além desse aspecto mental, quais são os outros desafios que a gente pode esbarrar aí nessa caminhada através do propósito da vida? Assim, além do propósito mental, acho que o mental, ele já tem muitos aspectos que são no lado mental, né? Então, eu vejo muito desse lugar de como você foi educado, como que é a sociedade ao seu redor e o que as pessoas esperam de você. Então, muitas vezes a gente forma na nossa mente o nosso propósito de vida baseado em tudo isso. Porque meu pai fez isso na vida. Porque fulano fez isso e deu certo. Porque, né, isso aqui dá muito dinheiro. Então, você vai observando a vida, o mundo ao seu redor e vai criando várias ideias na sua cabeça sobre o que fazer, né? Só que aí você não vai a fundo. O que realmente está no seu coração? O que realmente você quer? E esse trabalho não é leviano, porque muitas vezes, né, vai falar, vai fazer o que você ama, faça o que você ama, que o dinheiro vem. Não funciona muito bem assim. Por quê? Porque às vezes você ainda está preso nesse mental. Então, se eu acredito que para eu ganhar dinheiro, eu preciso, sei lá, ser advogado, ser médico ou engenheiro, e no meu coração eu sinto que eu vou ser um artista, provavelmente essas minhas crenças de que para ganhar dinheiro preciso ser médico, advogado, engenheiro, vai fazer com que eu não ganhe dinheiro sendo artista. Aí a pessoa vai questionar, não, mas eu estou fazendo o que eu amo. Por que eu não ganho dinheiro fazendo o que eu amo? Porque você ainda está preso nesse mental, entendeu? Então, esse lugar do, faça o que está no seu coração, sim, mas observe o que está envolvendo tudo isso. Observe o seu mental quando você fala isso. Se você fizer um trabalho, não, vou seguir o que está no meu coração, mas vou fazer um trabalho de me desapegar desse monte de crenças limitantes que eu possuo, talvez você realmente consiga fazer aquilo que está no seu coração e, enfim, ter uma vida confortável, ganhar dinheiro, ter sucesso, enfim. Mas não é só porque você sentiu no seu coração e vai fazer que você vai ganhar dinheiro com aquilo, por exemplo. Né? Que às vezes é o que as pessoas pregam. Não, vai fazer o que você ama que você vai ganhar dinheiro. Não necessariamente. E quais são as práticas para você conseguir alinhar, né, o seu coração, os seus desejos, né, o seu sucesso ali e com o seu propósito de vida? Então, antes de fazer uma prática, eu recomendo, olhe para a sua vida atual. O que a sua vida atual está te dizendo? O que está acontecendo na sua vida? Como você está se sentindo com a sua vida, com as situações? O que você está aprendendo? O que é para você aprender? O que você sente que é para mudar? Observa. Isso aí já vai te dar muitas dicas
do que é para você fazer. Então você começa a observar o mundo, a vida, a vida ao seu redor, observar o que está acontecendo na sua vida. Tá, não, preciso mudar minha vida. Encontrei meu propósito. Meu propósito não é isso que eu estou fazendo, é outro propósito. Assim, o que eu vejo, assim, André, é que essa coisa do propósito, muitas vezes a gente fica muito... A gente, de repente, quer que esse propósito chegue, né? A gente quer ter essa clareza do propósito. Só que, muitas vezes, a gente não consegue ter esse discernimento do que efetivamente é esse propósito. Por quê? Por mais que a gente entenda que não está fluido no coração, ou que a mente está te cobrando um monte de coisa, como é que a gente alinha isso? Como é que a gente descobre esse tal desse propósito? Né? Porque, assim, ele é tão... parece que é algo tão, né, assim, tão... Claro que a gente sabe que é fluido, que eu já passei por isso algumas vezes, mas como alinhar, como praticar, né? Por mais que... Como trazer esse entendimento do coração com a mente para que a gente perceba que a gente está indo para esse fluxo, para perceba que a gente está indo para esse propósito de vida. Eu entendo que olhar para a vida é o primeiro ponto ali, né? A gente tem que olhar para o que está acontecendo pra gente, na nossa vida, porque é o pontapé inicial mesmo. Só que parece que, sabe? Eu não sei te dizer, assim, as coisas parecem que elas ficam meio amarradas às vezes, em alguns momentos da vida, em alguns cenários, em alguns momentos da vida. Tá. Então, vamos lá. Então, você observou a sua vida, percebeu algumas coisas e chegou à conclusão que não é isso que eu quero, preciso mudar alguma coisa na minha vida, tá? Então, o que eu recomendo? Se conecta com o seu coração. Faça práticas que vão te ajudar a escutar seu coração. Meditação, yoga, às vezes tem, né, certas dinâmicas, certos retiros para você, né, soltar um pouco dessa bagagem que você carrega, que te impede de olhar para o seu coração. Tenta trazer mais esse olhar para o seu coração, uma conexão maior com o seu coração. E também uma conexão com a vida. Coração e vida. Por quê? Lembra que eu falei? Qual que é o maior propósito que existe? É viver. Se você perde a sua conexão com a vida, esse propósito do viver fica difícil. Fica sofrido, fica... Se você se conecta com a vida, o que decorre daí fica mais fácil. O que desenrola a partir daí fica mais fácil. Então, como é que você se conecta com a vida? Uma solução é a natureza. Vai lá se conectar com a natureza, começa a apreciar mais o que tem na sua vida, começa a apreciar mais a natureza, a gratidão, começa a trazer mais gratidão, porque tudo isso vai fazer que você vai se conectando mais com a vida. E aí você faz esses dois trabalhos, se conecta com o seu coração e se conecta com a vida. Tá? E a partir desse lugar, deixa surgir o que é efetivamente para eu fazer. E eu volto a falar, assim, observa os sinais do universo, observa os sinais do universo. Então, você está se conectando com o seu coração, está se conectando com a sua vida, os sinais vão aparecer. Às vezes alguém te chama para fazer alguma coisa, às vezes você vê na internet alguma coisa, enfim, às vezes você planejou uma viagem, e aí nessa viagem alguma coisa deu errado, você acabou parando num outro lugar que não era o lugar que você deveria ir. Observa os sinais que a vida está te mandando, né? E aí pode ter várias dicas do que fazer, para onde ir, com quem você deve contatar, com quem você deve buscar, enfim. E observar, tá? E outro aspecto que você pode fazer é observar os seus pensamentos e o quanto você se sabota nisso que você quer. Né? O pessoal fala de autossabotagem. Também começa a observar o quanto você se sabota naquilo que você quer. Sentir no meu coração que é para eu trabalhar como um curador, por exemplo, um terapeuta. Trabalhar como terapeuta. E aí vem os pensamentos. Isso aí não dá dinheiro. As pessoas não vão gostar de você. Isso aí é coisa de hippie. Sei lá. Observe esses pensamentos e procura trabalhar esses pensamentos para que isso não sabote aquilo que está no seu coração. Né? A mente,
e os pensamentos que surgem na mente, eles devem estar a favor do seu coração e não contra o seu coração. A mente tem que ser o meio pelo qual o seu coração manifesta o seu propósito. E não a mente ser aquilo que sabota o propósito do coração. Uhum. Então, observar os pensamentos, observar sua mente é muito importante nesse processo. Então, são quatro coisas que eu falei. Sempre observa o seu redor, observa a vida, que ela sempre te dá dicas, sempre te fala o que está acontecendo, o que é para fazer. Se conecta com o seu coração, se conecta com a força de vida, aí, natureza, apreciação, gratidão, e observa os seus pensamentos que estão sabotando aquilo que vem do seu coração. Tá? E se for o caso, trabalhe esses pensamentos aí, para eles não sabotarem o que seu coração quer. Uhum. E assim, né, quando a gente fala de propósito de vida, por que as pessoas perguntam sobre o propósito de vida? Porque elas sentem que estão sem propósito. Né? Só vai perguntar, qual que é o meu propósito de vida? Quero descobrir meu propósito de vida. Quem sente que não está vivendo o propósito dela. Né? E aí tem duas coisas que podem ser feitas. Ou você muda a sua vida e vai viver isso que você sente que é o seu propósito, ou você trabalha a sua mente para aceitar a sua vida como ela é agora. Maravilhoso. Né? Porque, que nem eu falei, o maior propósito é viver. Então, você está vivendo, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, de uma maneira ou outra, faz parte do seu propósito. Se você trouxer um nível de aceitação e de contentamento para a sua vida, talvez você se conecte com esse propósito da sua vida. Tá? Então, basicamente, assim, a grosso modo, se eu estou insatisfeito querendo saber qual que é o meu propósito de vida, ou eu mudo a minha vida e vou buscar fazer o meu propósito, ou eu me trabalho para aceitar a minha vida. Aceitar a minha vida, enfim. Aceitar que a minha vida está assim. Não que ela não possa mudar, mas eu aceito que a minha vida está assim. Eu me contento que a minha vida nesse momento está assim. Amanhã, minha vida pode estar diferente? Pode estar diferente. Mas nesse momento, nesse agora, minha vida está assim. E eu me contento com essa vida que está assim nesse momento. Eu aprecio a minha vida que está assim nesse momento. Que tem a ver com se conectar com a vida que eu falei. Né? Eu consigo apreciar a vida como ela é neste momento. Não que ela não possa ser diferente amanhã. Sim, tá? Sim. Muito bom, maravilhoso, André. E para a gente finalizar, né? Já tivemos uma conversa aqui maravilhosa sobre o propósito de vida. Tem algo que você queira passar para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui nos acompanhando nesse podcast sobre propósito de vida? Claro. Então, a mensagem para as pessoas sobre o propósito de vida é: escute o seu coração com sabedoria. Tá? Porque o coração, quando a gente fala escute o seu coração, às vezes o coração ele tem camadas de proteção que você criou. Às vezes mágoas, tristezas. E aí, quando você acha que você está escutando o seu coração, você está escutando essa mágoa, essa tristeza, ou né, uma criança impulsiva que está no seu coração. Então, escutar o coração com sabedoria é você ir além dessas camadas e chegar na essência do seu coração. Que na essência do seu coração aqui vai estar a verdade. E essa verdade vai te trazer uma vida mais fluida, uma vida mais leve, mais amorosa. Tá? Mas você precisa conseguir escutar efetivamente o coração, além de todas as camadas que você colocou, todas as armaduras que você colocou ao redor do seu coração. É isso. Tá bom, muito obrigada, gratidão mais uma vez e gratidão a todos vocês que ficaram conosco até aqui. Sigam-nos nas nossas redes sociais, deixem os seus comentários, vai ser um prazer sempre interagir com você com os nossos assuntos voltados para o autoconhecimento. Gratidão mais uma vez, gratidão André, gratidão. Até a próxima.